Existem revelações que permanecem ocultas não por estarem distantes, mas por estarem soterradas sob o ruído constante do nosso tempo. Sejam bem-vindos a este estudo. Eu sou Eliabe e o convite hoje é para desenterrarmos manuscritos antigos e leis milenares que regem não o papel que se desfaz, mas a verdadeira riqueza que resiste aos séculos. Vamos observar juntos, com reverência e muita atenção, os princípios imutáveis que construíram nações e sustentaram reinos. Vamos confrontar a maior ilusão dos nossos dias. Existe uma crença ruidosa por aí de que a falta de recursos no fim da jornada é apenas um mero problema de matemática. Mas os textos antigos revelam que é um grave problema de governança. Uma obra, nos planos divinos, jamais é medida pelo tamanho da arca ou pelo ouro guardado no cofre. Ela é medida de forma implacável pela governança do coração de quem a possui. Afinal, quem serve a quem? O mestre ou o ouro? A lei oculta sobre isso é muito clara. Aquele que não governa suas sementes, fatalmente será o governado pela escassez. Pense bem, se a criação escraviza o Criador, se o labor diário rouba a paz, o tempo e a alma de seu mestre, então essa obra deixou de ser uma bênção celestial. Ela assumiu outra natureza, tornou-se um ídolo. A antiga sabedoria hebraica e os registros sagrados nos advertem repetidas vezes sobre o perigo silencioso de colocar a busca pelas moedas no centro da existência humana. E como esses recursos devem fluir pelas mãos humanas? A diferença entre uma represa movida pelo egoísmo e um canal de provisão é absolutamente vital. Muitos, cegados pela vaidade e pelo medo da falta, agem exatamente como uma represa. Eles retêm ferozmente tudo o que podem apenas para si mesmos. Acreditam que o poder reside em águas estagnadas, águas que, com o tempo, perdem a vida e apodrecem. Mas o desenho sagrado e imemorial é completamente diferente. A verdadeira virtude obedece ao princípio do leito do rio. O leito do rio não retém a água. Ele é um canal por onde a correnteza corre livre e forte. A provisão entra e a provisão sai. Quem opera sob a ordem divina atua como este canal de passagem. Os recursos chegam às mãos não para serem aprisionados em ganância, mas para descerem o fluxo, abençoando a comunidade ao redor, saciando a sede da terra e amparando os que caminham ao nosso lado. A palavra ancestral para este comportamento tão nobre é a mordomia. Um mordomo é aquele que guarda e cuida com extremo zelo daquilo que não lhe pertence de forma originária. Segundo os textos sagrados, a posse absoluta de toda a semente e de toda a prata pertence ao Criador. O nosso labor diário não tem como propósito o acúmulo egoísta, mas sim a excelência em administrar essas sementes. A verdadeira prosperidade só é medida quando percebemos como as bênçãos fluem através de mãos justas para honrar o próximo. E como se constrói esse leito de rio para que as margens não desmoronem com o tempo? Chegamos às regras estruturais da riqueza antiga. O alinhamento com a ordem do alto exige algo inegociável: absoluta integridade. Todos os acordos, todas as trocas e todos os pesos devem ser perfeitamente justos, perante os olhos dos homens e de Deus. Nenhuma fundação perdura quando é erguida sobre a mentira ou sobre a desonra. As palavras antigas do relato de Mateus nos entregam a sabedoria definitiva sobre a ação prática. Construir a casa sobre a rocha significa não apenas contemplar essas leis sagradas, mas executá-las todos os dias, com as próprias mãos. Quando as tempestades severas se formam, e acredite, elas sempre chegam, trazendo secas prolongadas e ventos impiedosos, somente a estrutura erguida na rocha sólida da obediência e do caráter é que permanecerá de pé. Ouça com o devido peso na alma o alerta cravado no livro de Provérbios. Há sempre aquele canto ardiloso oferecendo caminhos fáceis, aquela ilusão de alcançar o tesouro da noite para o dia. Mas a impaciência é a arquiteta da ruína. A antiga sabedoria adverte de forma severa: quem busca os atalhos, quem tenta realizar a colheita antes mesmo da semente brotar na terra, caminha para a própria armadilha. A pressa trai o castigo implacável da perda e consome toda a honra construída. E aqui reside uma das verdades mais duras e incontestáveis que a história já registrou. O devedor é escravo do credor. Contrair obrigações que não podem ser honradas não é um mero equívoco temporário. É uma forma silenciosa e milenar de escravidão. Entregar o suor do amanhã para saciar as vaidades do dia de hoje é colocar de forma totalmente voluntária correntes nos próprios pulsos. É abdicar do livre-arbítrio e entregar o destino nas mãos de outros. Para escapar de tais grilhões, a nossa compreensão precisa recair sobre uma lei inevitável: a semeadura e a colheita. O que repousa nas mãos hoje não é o banquete final, é apenas a semente inicial.
Se todos os grãos forem devorados em uma festa hoje, o que restará para germinar na terra árida de amanhã? A multiplicação verdadeira não acontece por feitiçaria ou por sorte, mas simplesmente porque a semente foi lançada com paciência no solo, respeitando o ciclo imutável do tempo. 20%. Este número nos transporta a um dos relatos mais formidáveis sobre o preparo, a jornada de José nas terras do Egito. Ao decifrar o aviso de que chegariam 7 ciclos de extrema abundância, fatalmente seguidos por 7 ciclos da mais terrível desolação, ele decretou uma lei de sobrevivência que atravessou os milênios. A ordem era clara: guardar a quinta parte da colheita, exatos 20%, durante os dias de fartura. O respeito a este fluxo das sementes exige uma disciplina inquebrável. Retirar a quinta parte de tudo o que os campos produzem. Erguer e encher os celeiros sob a luz serena do sol, garantido assim que a família e a nação tenham pão quando o frio rígido da fome dominar as terras. E, de igual importância, é vital defender essas sementes contra o ataque da indulgência e contra as garras daqueles que não têm prudência. Contudo, a prudência vai além de um único campo plantado. O livro de Eclesiastes desvenda o princípio da pluralidade do labor. É preciso lançar as sementes em diferentes solos, cultivar campos distintos. Afinal, as pestes mundanas e as intempéries são um grande mistério aos olhos mortais. Desenvolver múltiplas fontes de colheita é como erguer escudos contra os infortúnios terrenos. Se a tempestade assolar o primeiro campo, a tranquilidade permanece, pois o segundo e o terceiro proverão o sustento da casa. Qual é, então, a jornada para aquele que decide honrar os propósitos supremos? O caminho do mordomo revela 3 marcações na pedra. Primeiro, o mergulho contínuo nas leis antigas. Segundo, a aplicação fiel e laboriosa dessas verdades, porque conhecimento sem execução é nuvem de poeira que o vento dissipa. Por fim, o ápice da jornada, servir. Multiplicar os bens é poder servir e abençoar uma porção ainda maior do povo, edificando um nome reverenciado e cheio de honra. E esse foi o segredo irrevogável do governante mais próspero da antiguidade. Quando os céus se rasgaram sobre Salomão, dando a ele o direito de pedir absolutamente o que quisesse, sua boca não exigiu rebanhos infindáveis, ele não suplicou por cofres transbordantes e tampouco pediu a cabeça de seus rivais. Ele buscou apenas sabedoria e discernimento. E porque preferiu entendimento para reger o povo com retidão, a recompensa divina lhe acrescentou todas as riquezas do mundo visível. A sabedoria será eternamente mais preciosa que a prata. Porque a sabedoria forja algo muito superior à saciedade fugaz de um único dia. Ela forja o legado. O coração justo trabalha para garantir uma colheita tão vasta que alcançará a mesa dos filhos de seus filhos. Escapa deliberadamente do labirinto escuro da ostentação e da vaidade superficial. Ele absorve a realidade de que a riqueza confiada a nós não é para o consumo irresponsável no hoje, mas uma convocação sagrada para garantir o sustento e a paz das futuras gerações. Você está construindo um monumento para sua vaidade ou um celeiro para a colheita do reino? Existem revelações que permanecem ocultas não por estarem distantes, mas por estarem soterradas sob o ruído constante do nosso tempo. Sejam bem-vindos a este estudo. Eu sou Eliabe e o convite hoje é para desenterrarmos manuscritos antigos e leis milenares que regem não o papel que se desfaz, mas a verdadeira riqueza que resiste aos séculos. Vamos observar juntos, com reverência e muita atenção, os princípios imutáveis que construíram nações e sustentaram reinos. Vamos confrontar a maior ilusão dos nossos dias. Existe uma crença ruidosa por aí de que a falta de recursos no fim da jornada é apenas um mero problema de matemática. Mas os textos antigos revelam que é um grave problema de governança. Uma obra, nos planos divinos, jamais é medida pelo tamanho da arca ou pelo ouro guardado no cofre. Ela é medida de forma implacável pela governança do coração de quem a possui. Afinal, quem serve a quem? O mestre ou o ouro? A lei oculta sobre isso é muito clara. Aquele que não governa suas sementes, fatalmente será governado pela escassez. Pense bem, se a criação escraviza o Criador, se o labor diário rouba a paz, o tempo e a alma de seu mestre, então essa obra deixou de ser uma bênção celestial. Ela assumiu outra natureza, tornou-se um ídolo. A antiga sabedoria hebraica e os registros sagrados nos advertem repetidas vezes sobre o perigo silencioso de colocar a busca pelas moedas no centro da existência humana. E como esses recursos devem fluir pelas mãos humanas? A diferença entre uma represa movida pelo egoísmo e um canal de provisão é absolutamente vital. Muitos, cegados pela vaidade e pelo medo da falta, agem exatamente como uma represa. Eles retêm ferozmente tudo o que podem apenas para si mesmos.
Acreditam que o poder reside em águas estagnadas, águas que, com o tempo, perdem a vida e apodrecem. Mas o desenho sagrado e imemorial é completamente diferente. A verdadeira virtude obedece ao princípio do leito do rio. O leito do rio não retém a água. Ele é um canal por onde a correnteza corre livre e forte. A provisão entra e a provisão sai. Quem opera sob a ordem divina atua como este canal de passagem. Os recursos chegam às mãos não para serem aprisionados em ganância, mas para descerem o fluxo, abençoando a comunidade ao redor, saciando a sede da terra e amparando os que caminham ao nosso lado. A palavra ancestral para este comportamento tão nobre é a mordomia. Um mordomo é aquele que guarda e cuida com extremo zelo daquilo que não lhe pertence de forma originária. Segundo os textos sagrados, a posse absoluta de toda a semente e de toda a prata pertence ao Criador. O nosso labor diário não tem como propósito o acúmulo egoísta, mas sim a excelência em administrar essas sementes. A verdadeira prosperidade só é medida quando percebemos como as bênçãos fluem através de mãos justas para honrar o próximo. E como se constrói esse leito de rio para que as margens não desmoronem com o tempo? Chegamos às regras estruturais da riqueza antiga. O alinhamento com a ordem do alto exige algo inegociável: absoluta integridade. Todos os acordos, todas as trocas e todos os pesos devem ser perfeitamente justos, perante os olhos dos homens e de Deus. Nenhuma fundação perdura quando é erguida sobre a mentira ou sobre a desonra. As palavras antigas do relato de Mateus nos entregam a sabedoria definitiva sobre a ação prática. Construir a casa sobre a rocha significa não apenas contemplar essas leis sagradas, mas executá-las todos os dias, com as próprias mãos. Quando as tempestades severas se formam, e acredite, elas sempre chegam, trazendo secas prolongadas e ventos impiedosos, somente a estrutura erguida na rocha sólida da obediência e do caráter é que permanecerá de pé. Ouça com o devido peso na alma o alerta cravado no livro de Provérbios. Há sempre aquele canto ardiloso oferecendo caminhos fáceis, aquela ilusão de alcançar o tesouro da noite para o dia. Mas a impaciência é a arquiteta da ruína. A antiga sabedoria adverte de forma severa. Quem busca os atalhos, quem tenta realizar a colheita antes mesmo da semente brotar na terra, caminha para a própria armadilha. A pressa trai o castigo implacável da perda e consome toda a honra construída. E aqui reside uma das verdades mais duras e incontestáveis que a história já registrou. O devedor é escravo do credor. Contrair obrigações que não podem ser honradas não é um mero equívoco temporário. É uma forma silenciosa e milenar de escravidão. Entregar o suor do amanhã para saciar as vaidades do dia de hoje é colocar de forma totalmente voluntária correntes nos próprios pulsos. É abdicar do livre-arbítrio e entregar o destino nas mãos de outros. Para escapar de tais grilhões, a nossa compreensão precisa recair sobre uma lei inevitável: a semeadura e a colheita. O que repousa nas mãos hoje não é o banquete final, é apenas a semente inicial. Se todos os grãos forem devorados em uma festa hoje, o que restará para germinar na terra árida de amanhã? A multiplicação verdadeira não acontece por feitiçaria ou por sorte, mas simplesmente porque a semente foi lançada com paciência no solo, respeitando o ciclo imutável do tempo. 20%. Este número nos transporta a um dos relatos mais formidáveis sobre o preparo, a jornada de José nas terras do Egito. Ao decifrar o aviso de que chegariam 7 ciclos de extrema abundância, fatalmente seguidos por 7 ciclos da mais terrível desolação, ele decretou uma lei de sobrevivência que atravessou os milênios. A ordem era clara: guardar a quinta parte da colheita, exatos 20%, durante os dias de fartura. O respeito a este fluxo das sementes exige uma disciplina inquebrável. Retirar a quinta parte de tudo o que os campos produzem. Erguer e encher os celeiros sob a luz serena do sol, garantindo assim que a família e a nação tenham pão quando o frio rígido da fome dominar as terras. E, de igual importância, é vital defender essas sementes contra o ataque da indulgência e contra as garras daqueles que não têm prudência. Contudo, a prudência vai além de um único campo plantado. O livro de Eclesiastes desvenda o princípio da pluralidade do labor. É preciso lançar as sementes em diferentes solos, cultivar campos distintos. Afinal, as pestes mundanas e as intempéries são um grande mistério aos olhos mortais. Desenvolver múltiplas fontes de colheita é como erguer escudos contra os infortúnios terrenos. Se a tempestade assolar o primeiro campo, a tranquilidade permanece, pois o segundo e o terceiro proverão o sustento da casa. Qual é, então, a jornada para aquele que decide honrar os propósitos supremos? O caminho do mordomo revela 3 marcações na pedra.
Primeiro, o mergulho contínuo nas leis antigas. Segundo, a aplicação fiel e laboriosa dessas verdades, porque conhecimento sem execução é nuvem de poeira que o vento dissipa. Por fim, o ápice da jornada, servir. Multiplicar os bens é poder servir e abençoar uma porção ainda maior do povo, edificando um nome reverenciado e cheio de honra. E esse foi o segredo irrevogável do governante mais próspero da antiguidade. Quando os céus se rasgaram sobre Salomão, dando a ele o direito de pedir absolutamente o que quisesse, sua boca não exigiu rebanhos infindáveis, ele não suplicou por cofres transbordantes e tampouco pediu a cabeça de seus rivais. Ele buscou apenas sabedoria e discernimento. E porque preferiu entendimento para reger o povo com retidão, a recompensa divina lhe acrescentou todas as riquezas do mundo visível. A sabedoria será eternamente mais preciosa que a prata. Porque a sabedoria forja algo muito superior à saciedade fugaz de um único dia. Ela forja o legado. O coração justo trabalha para garantir uma colheita tão vasta que alcançará a mesa dos filhos de seus filhos. Escapa deliberadamente do labirinto escuro da ostentação e da vaidade superficial. Ele absorve a realidade de que a riqueza confiada a nós não é para o consumo irresponsável no hoje, mas uma convocação sagrada para garantir o sustento e a paz das futuras gerações. Você está construindo um monumento para sua vaidade ou um celeiro para a colheita do reino?